Boa tarde, alunos. Bom estar aqui novamente. Queria falar com vocês hoje sobre mitologia, mito. O mito ele faz parte de várias culturas e de várias épocas. Normalmente são narrativas que são passadas de geração em geração para tentar fazer com que a cultura, com que os pensamentos dos antepassados sejam respeitados pelos mais novos. A mitologia ela tenta, no caso, muitas vezes explicar os fenômenos naturais que acontecem e a questão da conduta do ser humano, da conduta moral do ser humano frente às mais variadas condições de vida. Na mitologia que a gente tem, assim, uma das mais antigas e mais conhecidas no mundo seria a mitologia grega, né? E dentro da mitologia grega nós temos um mito, que é o mito do rei Midas, que cabe muito bem nesses estudos que a gente tem feito sobre a questão do bem e do mal. Diz a história, o mito, que um deus chamado Dionísio era filho de Zeus, ele, segundo a mitologia, é o deus que criou o vinho e criou o teatro. Ele ofereceu para Midas um desejo, e Midas de pronto aceitou e falou que ele gostaria de tudo que ele tocasse, que transformasse em ouro. Diz a história que Dionísio ele ficou muito entristecido por causa desse tipo de pedido ganancioso de Midas, mas concedeu esse pedido para Midas. Quando Midas ele descobriu que realmente deu certo o pedido que ele fez para Dionísio, dava certo, as coisas que ele tocava viravam ouro, ele resolveu fazer um grande banquete para celebrar a fortuna que ele ia ter a partir daquele momento. Só que quando o banquete começou, ele notou que não adiantava muito ele ter muito dinheiro, porque tudo que ele tocava virava ouro, então ele não conseguia se alimentar. Um simples toque, qualquer coisa que encostasse nesse virava ouro, e ele não conseguia se alimentar. E tem uma outra versão ainda do mito de Midas, que diz que a sua filha querida, ela deu um pulo nos seus braços, e na hora que ela caiu nos seus braços, imediatamente ela se transformou numa estátua de ouro. Aterrorizado com essa situação da vida dele, em que ele não podia desfrutar de mais nada, ele pediu ajuda aos deuses para poder retirar esse dom, né, da vida dele. Só que, para isso, ele teria que mergulhar num rio chamado Pactolo, lá da Grécia. E assim ele fez, ele mergulhou nesse rio para que saísse esse dom da vida dele. Dizem que até hoje as areias desse rio elas são douradas para lembrar as pessoas sobre a questão da ganância do rei Midas. Aí, dentro dessa história, eu gostaria de propor para vocês a atividade, que provavelmente alguns já até fizeram, mas que a gente discutisse aqui agora. A questão é a seguinte: nem sempre o bem e o mal dependem de outras pessoas ou de acontecimentos que não controlamos. Algumas vezes, elas nascem do nosso próprio toque, ou seja, de nossos atos e julgamentos, de nossas escolhas e palavras. Pensando nisso e no exemplo do rei Midas, responda a questão a seguir. O que Midas tocava transformava-se em ouro. E o que você toca se transforma em quê? Explique a sua resposta. Tá? Então, o enunciado aqui da atividade diz que nem sempre as coisas más que acontecem na nossa vida, as coisas que acontecem, elas dependem dos outros. Muitas vezes nós mesmos procuramos certas situações para a nossa vida. Então, pensando nisso, que muitas vezes nós mesmos procuramos certas situações para a nossa vida, se perguntou aqui, o que você toca se transforma em quê? Em que se transforma as coisas que estão ao seu redor? Explique a sua resposta. Quando você toca, explique a sua resposta. Na número 2, no lugar de Midas, que desejo você gostaria de realizar? Se você estivesse no lugar de Midas, que desejo que você gostaria que realizasse na sua vida? Que bens e que males poderiam ser causados pela realização desse seu desejo? Então, no lugar de Midas, o que você pediria? E se esse desejo fosse realizado, que tipo de bem esse desejo traria para a sua vida? Mas também que tipo de mal ele traria? Responda aí para mim. Tá? Logo abaixo tem uma outra atividade para ser feita, é a reflexão divertida. Dentro também desse contexto do mito de Midas. Preste atenção aí. No mito apresentado anteriormente,
decorre a expressão toque de Midas, que se refere à habilidade demonstrada por algumas pessoas de multiplicar os seus bens materiais. Por outro lado, lembramos que todo mito carrega símbolos que podem ser interpretados de diferentes modos. No caso de Midas, alguns entendem a figura do rei como representação do ser humano e o ouro, como símbolo do que as pessoas desejam. Além disso, o personagem costuma ser citado como exemplo da dificuldade humana de distinguir os bens e os males decorrentes dos objetos e de seus desejos. Reflita sobre essa distinção enquanto realiza algumas atividades. Então, os mitos eles podem ser interpretados de forma diferente. Tem gente, essa expressão toque de Midas, normalmente as pessoas elas dão a quem consegue se enriquecer, consegue fazer grandes fortunas. Mas esse toque de Midas de verdade, ele é bom? Porque na história que a gente viu, me pareceu que ele não era tão bom assim, que aparentemente seria bom porque Midas ele ia ter todo o ouro que ele quisesse no mundo, só que quando ele tocava, virava ouro e aí ele perdia. Por exemplo, se ele quisesse comer uma maçã, ele tocava, a maçã virava ouro e ele não conseguiria comer essa maçã, porque ela virou ouro. Então o dinheiro não faria muito sentido, ou o ouro não faria muito sentido nesse caso. Então, pensando nessa reflexão do toque de Midas, ou na reflexão do mito de Midas, eu gostaria que você fizesse essa atividade. Essa atividade, para fazer ela, você precisa do material de apoio. Só que na número 1 aqui, está pedindo o seguinte, para você recortar a vitrine que se encaixa lá no material de apoio. Como a gente não está em sala de aula, eu gostaria que você não recortasse a vitrine em si, se você ainda não recortou. Se recortou, tudo bem, não tem problema não, só deixar guardadinho. Mas se você não recortou, eu gostaria que você não recortasse, deixasse aí no seu livro, para que não perca, porque aí na hora que a gente voltar, você me mostra, tá bom? Então você, no caso aí, você não vai recortar a vitrine do material de apoio, você vai recortar só as caixas, que lá daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, mas é só você abrir o livro aí que você vai ver. Lá no material de apoio tem uma vitrine e tem algumas caixas com alguns desejos para serem realizados. Então você, no caso, vai você recortar essas caixas, você vai fazer a questão número 2 aqui. Escolha 5 caixas cujo conteúdo você considera os bens mais importantes para sua vida. Colhe-os em ordem decrescente de importância na primeira prateleira da vitrine. Então, você vai fazer o seguinte, você vai recortar 5 caixas, pegar das caixas, são várias que tem lá, você vai escolher 5 que são desejos importantes para sua vida. E aí você vai colocar lá na vitrine, tem um espaço para colar, em ordem decrescente essas 5 caixas, beleza? Cola elas lá. Depois, na terceira, justifique as escolhas nas linhas da segunda prateleira, registrando um argumento para cada caixa. Então você vai colar as caixas lá e vai justificar cada caixa porque você escolheu ela, tá? E na número 4, você vai compartilhar, no caso, compartilha aí com as pessoas da sua casa, a sua atividade, como você fez. E na número 5, aí você vai escrever aqui para mim, nesse espaço. Para as caixas que você não escolheu, responda. Os conteúdos... Então, para as caixas que você não escolheu, você vai colocar... Você vai pegar as que você não escolheu. Você vai escrever aqui, nesse espaço da página 13, se esses conteúdos eles fazem algum mal para a sua vida ou não, e por quê.